As coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Agora nós vamos lá no início. Vamos no início, Josué? Gênesis. Nós já cantamos aqui que Satanás está derrotado. Em nome de Jesus. Amém. E aí você precisa saber por que ele está derrotado. E esses textos vai te dar uma pista. Nós lemos bastantes versículos no início do culto, né, de Colossenses, Efésios, Filipenses, Lucas, Marcos. E agora no capítulo 3 do livro da origem, Gênesis, no capítulo 3, versículo 1, diz assim: mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comereis, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Versículo 7: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldito és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Hastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei não comeste, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também
cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus, leia comigo as 21. E fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Até aí. Amém? É muito interessante esse texto de Hebreus e o texto agora de Gênesis. Depois nós vamos ler o de Apocalipse, que aqui fala da queda, fala do engano do inimigo, e lá em Apocalipse vai chamar de dragão, a antiga serpente, e também de Satanás, que é o dragão e a antiga serpente, que enganou Eva. Aqui tem alguns detalhes, mas eu vou pegar, só que eu quero falar sobre as vestes de honra e as vestes de desonra. As vestes de honra e as vestes da desonra. Mas eu quero só abrir um parênteses para você entender uma coisa. Quando Deus, ele repreende a serpente, e Deus repreendeu a serpente no versículo 14, e Deus disse para a serpente assim: você vai comer terra. Foi isso, José? O Senhor falou: você vai rastejar e vai comer terra, pó. Só que você sabe que cobra não come terra. Toma é aquele que pensa que cobra come terra. Cobra come inseto. Não é isso? E cobra não come terra. Quem come terra, o Senhor estava falando, o diabo, o inimigo. Você vai comer terra, você vai comer pó. E o diabo come terra. O Senhor disse para o homem: visto que você é pó, versículo 19. O Senhor disse para o homem assim: você é pó, ou seja, você é terra, e a terra voltará. Aí o Senhor fala para o diabo aqui: você vai comer terra. E fala para Adão aqui: você é terra. Ou seja, o Senhor está falando para o diabo: você vai se alimentar de carne. Que carne é essa? De pecado. Toda obra carnal é pecado. E a obra carnal, o pecado, alimenta quem? A serpente, ou demônios. Então os demônios são alimentados pelos pecados. Então todo pecado cometido, amém, Joselma? Está entendendo? Todo pecado cometido, Joselma, é uma obra da carne, é uma obra da terra, de pó. E aí o Senhor diz: você vai comer pó, ou seja, você vai alimentar da terra, ou seja, vai alimentar do pecado. Então todo pecado vai engordando os demônios. Toda vez que uma pessoa comete um pecado, que é uma obra da carne, de Gálatas 5,16, fala das obras da carne, diz: andar em espírito, jamais satisfarei os desejos da carne. E depois diz que as obras da carne são conhecidas, e são. Aí você vai ver lá as obras da carne, vai classificando uma por uma, a área sexual, vai falando da área religiosa, vai falando um monte de coisa das obras da carne, e depois fala do fruto do Espírito, que é no versículo 23, do 19, no 16 fala que há uma guerra entre a carne e o Espírito. Está entendendo, Jonas? Está ligado? Aí no 19 fala as obras da carne, no 23 fala do fruto do Espírito, que é o amor e os cômodos do Espírito. Mas diz que o inimigo se alimenta de quê? De pecado, alimenta da carne. Então, se há um espírito hereditário, um espírito familiar, um demônio que acompanha gerações,
Eles se alimentam como? Através da iniquidade que passa dos pais para os filhos. Ou seja, todo pecado cometido fortalece a corda que é a iniquidade. E Jeremias disse que o pecado está gravado na porta do coração da pessoa. Né? E a porta do coração está falando das raízes que estão entrelaçadas lá dentro. E aí o Senhor fala para a serpente. Então todo pecado que ele faz alimenta o demônio. Então se há um espírito de lascívia na vida de uma pessoa, toda vez que a pessoa faz um ato de masturbação ou um ato sexual ilícito fora do casamento, o que está acontecendo? Ele está alimentando quem? A serpente. Se ele fala uma mentira, ele está alimentando quem? A serpente, alimentando demônios. Se ele faz uma fofoca, está alimentando quem? Demônios. Se ele fala mal de alguém, ele está alimentando quem? Demônio. Então tudo que ele vai fazer de errado vai alimentando os demônios. E os demônios vão se fortalecendo. Tudo bem até aí? Agora o que eu quero passar para você aqui é sobre as vestimentas. Você vai ver que quando Adão pecou, juntamente com Eva, imediatamente eles ficaram sem a proteção, sem a cobertura. Aí um olha para o outro e percebe que o outro estava nu, sem cobertura. E então eles ficaram envergonhados um do outro. E então eles vão e fazem uma vestimenta. Lembra da vestimenta? Cortaram folhas de árvore e então se cobriram para tampar o quê? As partes íntimas, as vergonhas. Aí é interessante que quando Deus chegou, que Deus perguntou: Adão, onde você está? Ele já estava coberto com folhas, mas ele diz assim: eu ouvi a tua voz e porque eu estou nu, me escondi. Mas ele não já estava com a folha da figueira, que ele cortou e fez. Aí o Senhor procura ele está ali com as folhas escondido. Aí Deus dá a sentença para ele, para a serpente, para a mulher. Deus dá a sentença para cada um. Mas o interessante é que é o versículo 21. O versículo 21 é o chato que eu quero que você entenda. Diz que Deus fez vestes para ele. Mas aqui diz que não foi vestes de folhas de árvore. Diz que o Senhor fez vestes de pele. Pele de quê? Cordeiro. Amém, irmão? Diga pele de cordeiro. Aí o Senhor, então, no versículo 15, você vai ver que no versículo 15 é o primeiro versículo messiânico. O que é um versículo messiânico? É o primeiro versículo que fala da redenção através do sangue de Jesus. Que Deus fala que, olha, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Quem era o descendente da mulher? Jesus. Aqui Deus já estava apontando para o Calvário, para a cruz. Amém? Daí quando Deus então olha para os dois, pastor Pedro, olha para Eva e olha para Adão, eles tinham cobertura, porém aquela cobertura era a cobertura da vergonha. Diga vergonha. Vergonha. E aí Deus mata o cordeiro, que era um ato profético. Isso aqui foi um ato profético. Versículo 21 foi um ato profético. Como foi esse ato profético? O Senhor mata o cordeiro, apontando de que o cordeiro que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo, morreria lá na frente. Amém? Amém? No livro de Hebreus que nós lemos diz assim: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Sem derramamento de sangue não tem como a pessoa receber perdão. O que acontece? Tanto no livro Marcos, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles apresentam Jesus morrendo na cruz. Como que Jesus morreu na cruz? Ele foi crucificado, não é isso? Enfiaram uma lança do lado dele, e desse buraco que enfiaram do lado de Jesus, saiu água e saiu sangue. Aquele que não nascer da água e do sangue não
eterna. Então sai do lado de Jesus água e sai sangue. Mas Jesus lá na cruz estava derramando o sangue. E aqui Deus mata o cordeiro, e o sangue do cordeiro era um sinal da remissão do pecado. Isso aqui foi muito tempo antes de Moisés, anos, no início de tudo. E então interessante aqui que o Senhor aponta para Jesus na cruz. Lá na cruz, quando Jesus derrama o sangue, esse ato profético está se cumprindo lá na cruz do Calvário. Amém? Amém. Quando Jesus grita, está consumado, e Pai, entrega o meu espírito, então Jesus diz assim: olha, acabou. Porque quando Moisés veio, depois de muitos anos, Deus deu uma promessa a Abraão. Depois de Abraão veio Moisés, 400 e tantos anos lá na frente, veio o pessoal saiu do Egito, uns 500 anos depois, Deus então, mais de 600 anos, Deus então levanta Moisés, e Moisés então cria as leis. E as leis eram: a pessoa pecava, e então tinha que matar um cordeiro de 1 ano, limpo e sem defeito. E o derramamento do sangue do cordeiro era levado lá dentro do Santo dos Santos e derramado no altar. Então em cima do propiciatório, que era a arca. Então o que acontecia? Todas as vezes que pecavam, o sacerdote, uma vez por ano, entrava lá dentro do Santo dos Santos para derramar o sangue. Mas a pessoa que pecava tinha que matar um animal e derramar o sangue pelo pecado dele. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Quando Jesus veio, Jesus aboliu. No livro de Hebreus diz que uma vez por todos ele ofereceu dentro do Santo dos Santos, ele ofereceu o sangue uma vez por todas. Aleluia, aleluia. Amém? Então hoje nós não precisamos mais ficar matando animais. Não precisamos mais matar cordeiro. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é Jesus Cristo de Nazaré. E ele morreu, e ele mesmo morreu, e como sumo sacerdote, no capítulo 8 do livro de Hebreus, diz que ele entrou, no capítulo 8 de Hebreus e no capítulo 9, você vai entender o que eu estou pregando. E aí, Jesus pega o sangue dele mesmo, lá no céu, ele entra dentro do Santo dos Santos, e então em cima da arca da aliança que está no céu, ele vai então derramar o sangue dele sobre o propiciatório. É a hora que ele grita: está consumado, ou seja, está resolvido o problema de Moisés. Uma vez por todas. Aí João escreve no capítulo 2 de primeira epístola de João, ele diz: filhinhos, eu vos escrevo para que ninguém pequeis, mas se pecar, temos um advogado no céu, Jesus Cristo, o justo. Aleluia. Diga amém, meu irmão. Aí Jesus é o advogado fiel. Filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Já pensou se terminasse aí? Mas se pecar, lembra que você tem um advogado no céu. Amém. Aí um pouquinho antes, no versículo 7 do capítulo 1 do 1 João, ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos limpar de todo pecado. Diga amém. Está derrotado, Satanás está derrotado, pelo sangue de Jesus, Satanás está derrotado. Está entendendo? Talvez você está cantando, nem está sabendo o que está acontecendo, mas quando você canta isso, o diabo vai encolhendo, ele vai encolhendo, os demônios vão encolhendo. Sabe por quê? Porque lá na cruz do Calvário, sabe o que Jesus fez com o inimigo? Jesus Cristo diz, deixa eu te explicar um pouquinho, diz que os reis antigos, quem
estudou história, gosta de história, sabe? Quando um exército, uma nação, uma tribo ia para outra, chegava lá, vencia aquele país inimigo. Aí o que fazia? Matava os soldados adversários, pegava o rei, arrancava a cabeça e trazia a cabeça do rei e publicamente mostrava. Eles fizeram isso aqui com Lampião. Lembra da história de Lampião? Arrancaram a cabeça de Lampião e publicamente. Aí Jesus fez isso com o inimigo. Quando Jesus morreu, que derramou sangue, Jesus publicamente expôs o inimigo ao desprezo. Ou seja, pegou a cabeça do inimigo e saiu passando assim, ó, está derrotado, Só que isso tem que ter a revelação dentro de você, porque se essa revelação não entrar dentro de você, você não vai entender Apocalipse. Abre Apocalipse capítulo 12, quero ler com você. Leia com autoridade, com alegria, sabendo que Deus está falando com você. Amém. Abra a Bíblia com expectativa boa. Capítulo 12. Aleluia. Diz assim, no versículo 11. Leia o versículo 11 comigo. Diz: eles, leia, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Leia o mais alto que você puder. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Aleluia! Quando diz aqui, eles, está falando de quem? Nós. Eles, Nós! eu! Oh, aleluia! E quando está falando está falando de quem? O diabo, olha o 10, olha o 10, para você entender o está derrotado, está derrotado. Olha o 10. Então ouvi grande voz do céu. Meu irmão, o diabo, ele endoida quando você lê esse texto. Ele fica louco, não é isso, pastores? Ele fica doido, ele endoida. E diz assim: então ouvi uma voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso os acusadores dos nossos irmãos, o mesmo que o acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, diga nós, nós o vencemos por causa do sangue do Cordeiro, a palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Como que eu vejo? Por três coisas. E a primeira, Antônio, a primeira diz que é o sangue do Cordeiro. Diga o sangue do Cordeiro. Não, você tem que se convencer. Diga o sangue do Cordeiro me purifica de todo pecado. Levante sua mão direita, que é o lado do tabernáculo, e diga assim: olha, o sangue de Jesus faz o inferno tremer de medo. Diga: o sangue do Cordeiro faz o inferno tremer de medo. Para você ter uma ideia, como o sangue é tão poderoso, o sangue de Jesus, em ato profético também, depois de muitos anos que o Senhor fez as vestimentas da honra. Eu vou te explicar o que é a vestimenta da desonra e o que é a vestimenta da honra. Aí, para você ter uma ideia, quando o Senhor deu um comando a Moisés, que o Senhor falou assim, na última praga do Egito, quantos lembram? Amém. Quantos lembram? Amém. Você lembra que diz assim, que o anjo da morte passaria pelo território e mataria os inocentes? Mas o Senhor falou a Moisés: mata um cordeiro de um ano sem defeito, mate um cordeiro.
e o sangue do cordeiro passe atrás da porta. E então, quando passar o sangue lá, o anjo da morte vai chegar, vai ver o sangue. Aleluia. Pelo sangue do Satanás está derrotado. Está derrotado, Satanás está derrotado. Pelo sangue de Jesus, Satanás está derrotado. Então, veja isso aqui. Imagine que aqui é uma casa, é um braço da porta, e aqui está o sangue do cordeiro. Esse sangue ali era o quê? Ato profético. Representava quem o cordeiro? Jesus. Viu que João falou assim: lá vai o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Não foi João que falou isso? Falou acerca de quem? Jesus. Quando matou o cordeiro, que era ato profético, pega o sangue, passa o sangue, passou o sangue. Quando o anjo da morte, que era o espírito de morte, vinha para matar o primogênito, via o sangue, desviava do sangue. Aleluia. O que isso tem a ver conosco hoje? Que é a Páscoa. Nós tivemos a festa da Páscoa, que representa a saída, aquele que saiu do Egito, da tirania de Faraó e recebeu libertação. Então o Egito representa o mundo, Faraó representa Satanás. Então quando nós saímos do Egito, do governo de Satanás, para entrarmos no governo de Deus, tivemos que passar o quê? O sangue do cordeiro. Aleluia. Aleluia. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Aí o sangue de Jesus é passado sobre nós, e então você sai do Egito. Por quê? Quando vem a maldição, a morte, a ruína, a pobreza, a miséria, a doença, de todo tipo de coisas que não prestam, quando vem sobre a sua vida, você está blindado pelo sangue do cordeiro. De dia e de noite, de dia e de noite diante de Deus. Está vendo ele? Olha o que ele fez. Está vendo ele? Olha o que ele fez. E de dia e de noite, o Senhor Jesus está ao lado direito do Deus Todo-Poderoso. E o Senhor Jesus diz: eles venceram. Por quê? Porque eu derramei o meu sangue por eles. Aleluia! Aleluia! Aí o interessante que diz assim: eles venceram por quê? Por causa, primeiro, do sangue. Diga sangue. Diga há poder. No sangue de Jesus. Diga há poder. No sangue de Jesus. Diga há poder. No sangue de Jesus. Olha o seu irmão, a ponta do nariz dele. Diga há poder. No sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Levante sua mão e diga: há poder no sangue de Jesus. Coloque sua mão sobre a sua cabeça e diga: o sangue de Jesus está sobre a minha vida. O sangue de Jesus está sobre a minha vida. O sangue de Jesus está na minha mente. O sangue de Jesus está no meu coração. Agora eu vou te falar uma coisa mais profunda ainda. Posso, João? Aleluia. Quando você ceia, capítulo 6 de João, Jesus diz assim: aquele que não comer do pão e não beber do sangue não tem parte comigo. Jesus estava falando da ceia. Aquele que não comer do pão e não beber do vinho não tem parte comigo. Quando, Antônio, seu Antônio, quando você come do pão e bebe do sangue, o pão e o sangue não virou literalmente o corpo de Jesus e o sangue de Jesus. Mas no reino espiritual, porque existem dois reinos, o físico e o espiritual. O espiritual é tão ou talvez mais real do que esse físico, porque o espiritual é eterno, e esse físico aqui vai perecer um dia. Aí quando você pega o vinho, que você toma o vinho, virou o vinho, é vinho. Mas no reino espiritual é sangue. Aleluia. E quando você desce o vinho, que o vinho desce para dentro
você que é o quê? O sangue. Aí Jesus disse: aquele que não comer do pão, não beber do vinho, não tem parte comigo. Quando você bebe a ceia, quando você toma a ceia do Senhor, com essa consciência do que eu estou pregando, vai, doença, pobreza, enfermidade. Depende da revelação que você tem no seu espírito. Aí ele diz: eles o venceram. Venceram quem? O acusador dos irmãos. Quem é o acusador dos irmãos? O diabo. Está falando de Satanás. Eles venceram quem? Nós vencemos. Em primeiro lugar, pelo sangue do Cordeiro. Mas tem uma segunda coisa: eles venceram pelo sangue do Cordeiro e por causa da palavra. Diga: palavra do testemunho. Diga: palavra do testemunho. Romanos capítulo 10 diz assim: olha, se você crê com seu coração que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, e se você confessar com a sua boca, será salvo. Com o coração se crê e com a boca confessa. Eis que a palavra está perto de ti, no teu coração e na tua boca. Tem que estar onde? No coração. Só que muita gente tem a palavra na mente e não acontece nada, porque tem na mente. Tem gente que já decorou a Bíblia de Gênesis a Apocalipse com a mente, mas o coração não tem nada. Se confessar com o coração, crer com o coração, confessar com a boca. Aí diz: eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. É confissão positiva? Não, confissão de fé. Levante sua mão e diga assim: a palavra de Deus, ela é o que diz que é. Eu creio. E ponto. Ponto final. Escreva na sua Bíblia: a palavra de Deus, ela é o que ela diz que é, e eu creio que acabou. Amém. Acabou. Ela é o que ela diz que é, acabou. Não tem contra-argumento contra a palavra. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram. Aí mesmo em face da morte, não amaram a sua própria vida. Está falando de renúncia. Diga: renúncia. Diga assim: o cristianismo é um alto poder de renúncia. Diga: o cristianismo é um alto poder de renúncia. Diga: o cristianismo é um alto poder de renúncia. Diga com coragem: o cristianismo é um alto poder de renúncia. Por isso que Jesus falou: quem não está disposto a renunciar tudo por amor de mim, não pode ser meu discípulo. Amém. Amém. Quem não está disposto a renunciar tudo por amor de mim, não pode ser meu discípulo. Hoje você veio no lugar certo, que eu estou com muito afim de pregar. Aleluia. Glória a Deus. Como é que é, Senhor? Renúncia, filho. Agora vamos voltar para a Gênesis. Diz que agora eu acho que você já vai entender melhor. Gênesis capítulo 3, com todo esse entendimento. Aleluia. Está derrotado, Satanás está derrotado pelo sangue de Jesus. Satanás está derrotado. Aí veja bem em Gênesis 3, que é o primeiro, a veste da desonra. Qual é a veste da desonra? Você viu o que Adão fez? Adão tirou folhas e tentou fazer uma cobertura. O que essas folhas representam? Pergunta a pessoa do lado: o que essas folhas representam? As folhas representam religiosidade. Diga: a religiosidade não salva ninguém. Diga: não adianta frequentar a igreja, não adianta mudar de religião, não adianta ser bonzinho, não adianta. Eu não fumo, eu não bebo, eu não falo mal de ninguém. Não adianta. Ninguém é salvo pelo esforço físico. Ninguém é salvo pelos seus méritos. Ninguém é salvo porque faz caridade. Ninguém é salvo porque é uma pessoa boa. Ninguém é salvo porque frequenta uma igreja evangélica.
religiosidade, ou seja, tenta cobrir a sua nudez espiritual, a sua vergonha com a religiosidade. E muitos se tornam bons religiosos, tornam pessoas altamente religiosos, frequentadores, porém não entendem o poder do sangue. Quando a veste da desonra é o que? É a religiosidade, é o esforço físico, é o engano, é a ideologia, é a filosofia que vem na cabeça da pessoa que pensa que é salvo porque é bom. A Bíblia diz que um muito bom chegou para Jesus e disse: bom mestre, o que farei para ter a vida eterna? Jesus falou logo: pelo bom só tem um, que é Deus. Vamos cortar esse engano, essa bajulação, porque você faz o seguinte: segue os mandamentos, você está salvo. Aí ele disse: Senhor, tudo eu tenho feito, desde a minha juventude até hoje, eu tenho feito tudo. Aí Jesus falou assim: é um cara bom, é bom ou não é? Que faz tudo, honra o pai, honra a mãe, não fuma, não bebe, não maltrata ninguém, não xinga ninguém, não briga com ninguém, faz tudo, dá oferta, dá dízimo, é um cara bom ou não é? É bom ou não é? Fala, meu irmão. Quem é que não quer ter um marido assim, né? Uma mulher assim? Cara bom, faz de tudo, porém Jesus disse: vende tudo que você tem, dá seu corpo. Ele dá para os pobres e vem em mistério. Sabe o que ele fez? Sumiu. A Bíblia não fala mais nada dele, ele desapareceu. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o coração dele estava no material, na riqueza, no dinheiro. Quando Jesus falou: vende tudo, dá aos pobres e vem me segue. Jesus não queria que ninguém desse nada. Não era isso que Jesus. O que estava em jogo ali era a veste da honra e da desonra. E aí o que ele fala? O coração dele, ele diz: Senhor, ele diz assim: Senhor, eu sou muito bom, eu sigo todos os mandamentos. E quantas pessoas que se acham muito bom? Eu sou bom, nunca fiz mal para ninguém, nunca matei, nunca roubei, nunca peguei uma caneta de ninguém. Mas isso não salva ninguém. O inferno é cheio de gente que era boa, é cheio de gente que era religiosa, era cheio de gente que tinha uma ideologia, uma filosofia de vida muito boa. Mas só há salvação através do sangue. Amém. Sem derramamento de sangue não há remissão. Não tem como se salvar por méritos, por esforço. Então a veste da vergonha é essa, da pessoa achar que está justificado, Alexandre, diante de Deus, porque é bom. Porque é uma pessoa boa. Aí às vezes está dizendo: ele está tentando esconder a sua nudez, o seu pecado, através de esforço físico. Era isso que estava significando aqui. Deus chega, mata o cordeiro, derrama o sangue, sem derramamento não há remissão do pecado. Tira a pele, diz que ele limpou o sangue. Não fala que ele limpou. Ele limpou o sangue, tirou tudo, lavou, e aí deu. Não, matou, pegou a pele e cobriu. Era um ato profético de quem não se cobrir com o sangue de Jesus, não escapa. Nós estamos vivendo nos últimos dos últimos dias na face da terra. Nós estamos vivendo, meu irmão, à beira do arrebatamento. Amém. Hoje estava conversando com o Jorge lá na casa de Jorge, e o Lúcio estava falando com ele. Jesus está voltando, meu irmão. Jesus está às portas. Ele está voltando. Não mais há tempo, seu Sebastião. Não tem mais tempo de ficar brincando, seu Moisés. Não tem mais tempo de ficar com essas vestes das desonras. Não tem mais como continuar frequentando igreja e achar que está tudo muito bem, está tudo muito bom. Não tem mais como, pastor Pedro, a pessoa achar que está ótimo, que já é um dizimista fiel, é um ofertante fiel, é um bom frequentador de igreja, que aceita
desafio, que é obediente ao pastor, obediente a quem? Irmão, se não nascer de novo, não tem jeito. Se não abrir o coração e falar, Senhor Jesus, eu quero nascer de novo. Senhor Jesus, eu aceito o sacrifício que foi feito na cruz. Eu me submeto à tua palavra e à tua vontade. Senhor Jesus, eu me entrego a ti completamente e sem reservas eu lanço aos teus braços. Se não houver isso, nada adianta. Não adianta ser uma boa esposa, um bom esposo, um bom pai, não adianta se você não nascer de novo. Se o sangue de Jesus, se você não entender o poder do sangue, o valor do sangue, e você se submeter ao sangue do Cordeiro, de nada. Nada, Senhor. E eu te convido essa noite a se posicionar com as vestes de honra. Que isso? Se submeter ao senhorio de Jesus. Amém. Em todas as áreas, em todos os sentidos. Eu estava assistindo uma pessoa pregando, e ele falou assim, rapaz, um rapaz pregando, ele falou, se o arrebatamento fosse hoje, ninguém ia nem perceber. Por quê? Porque seria tão poucos. Seria tão poucos que alguém sumiu aí. Fulano sumiu. Não, está viajando, fulano está viajando, alguma coisa assim. E se desaparece uma multidão de gente, logo espalha, sumiu a igreja inteira, aquele povo daquela igreja. Eu cheguei no culto lá, estava fechada a porta, disse que todo mundo lá sumiu, foi ali na outra igreja e tal, e sumiu todo mundo, cadê os crentes? Sumiu, tá, meu Deus, jornal, notícia, tudo falando que o crente sumiu. Não é assim que o filme Deixado para Trás, etc., outros que Hollywood apresenta, é assim, aquela multidão sumiu. Aí a igreja anda hoje de uma forma tão terrível que se Jesus arrebatasse a igreja, ninguém ia perceber. Quando desce por fé que um sumiu, tchau, o sinal da vez, a marca da vez já estava chegando.